Olá, seja bem-vindo ao 72º dia da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos hoje finalizando mais um livro das Sagradas Escrituras. Você tem me acompanhado e é um livro bastante complexo, grande, volumoso, que é o livro de Jó, mas com a graça de Deus você tem encontrado forças e tem encontrado vontade e nós estamos finalizando hoje. Além do livro de Jó, nós iremos começar em Êxodo, no capítulo 24, iremos até João, no capítulo 3, retornaremos a Jó, no capítulo 42, e por fim finalizaremos em 2 Coríntios, no capítulo 12. Antes de iniciarmos, quero pedir que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, comentar e ativar o sininho de notificações. Aqui em Êxodo, nós fazeremos a leitura hoje, da capítulo 24, nós vamos ler a confirmação que Deus dá para Moisés através da aliança que teria com o seu povo. Diz assim, Êxodo no capítulo 24, verso 1. Depois Deus disse a Moisés, suba ao monte para encontrar-se com o Senhor. Você, Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância, somente Moisés se aproximará do Senhor e os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles lhe responderam com uníssono, faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos de novilhos como sacrifício de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e lhes disseram, faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo e disse, este sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Senhor, o Deus de Israel, sobre cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como do céu e em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Disse o Senhor a Moisés, suba o monte, venham até mim e fique aqui, e lhes darei as tábuas da pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel, espere-nos aqui até que retornemos. Arão e Hur ficaram com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo ao monte. E permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Vamos agora ao Novo Testamento, lá no livro de João, conforme escreveu o Evangelho de João, no capítulo 3, onde Jesus ele encontra o Nicodemos e também o testemunho de João Batista acerca de Jesus. Diz assim o Evangelho de João, no capítulo 3, verso 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais milagrosos que está fazendo, se o Senhor não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não podemos entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto,
assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para ser condenado com o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal e odeia a luz não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Depois disso, Jesus, com seus discípulos, foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Abre parênteses. Isto se deu antes de João ser preso. Fecha parênteses. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de Jesus e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, de que testemunhasse, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Aí João respondeu: uma só pessoa pode receber o que foi dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que atende, o ouve e enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça, que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos, e aquele que da terra pertence à terra e fala com quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e o que tem ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala das palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Vamos à nossa última leitura do livro de Jó, que agora Jó, após o Senhor fazer as indagações para ele, Jó finalmente responde ao Senhor e assim encerra o Senhor abençoando a vida de Jó. Diz assim, Jó no capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu me perguntaste: quem é este que obscurece o meu conselho sem entendimento? Certo é que falei das coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Os meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem o holocausto em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele, e não farei a vocês o que merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então ele faz de Temã, Bildade, de Suá, Zofar, de Naamate, fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero, e lhe deu um dobro tudo o que antes tinha. Todos os seus irmãos e irmãs e todos que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele na sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata, um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. E também teve ainda 7 filhos e 7 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, e a segunda de Késia, e a terceira de Querem Apuque. Querem Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e seus descendentes dele até a 4ª geração, então morreu em idade muito avançada. Vamos agora para a nossa última leitura do dia de hoje, que está lá em 2 Coríntios,
no capítulo 12, onde Paulo ele tem uma visão, também a preocupação de Paulo com a igreja de Corinto. Diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouvi coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Neste homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, mas porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou do que em mim ouve, para impedir que exalte-me por causa das grandes dessas revelações, das grandezas dessas revelações. Foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para atormentar-me. 3 vezes roguei ao Senhor para que tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse sobre mim. Por isso, por amor de Deus, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando eu sou fraco, é que sou forte. Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois nada sou superior ou aos superapóstolos, embora eu nada seja. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança, em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês. Perdoem-me por essa ofensa. Agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez, e não serei um peso, porque o desejo não são para os seus bens, mas de vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que o amo tanto e devo ser ao menos amado. Seja como for, não tenho sido um peso para vocês. No entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. Porventura, eu os explorei por meio de alguém que enviei a vocês? Recomendei a Tito que visitasse e acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos. Vocês pensam que durante todo esse tempo estamos nos defendendo perante a vocês? Falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo. E tudo que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los. Pois temo que ao visitá-los não encontre com o que eu esperava, e que vocês não me encontrem com o que eles esperavam. Temo que haja entre vocês briga, inveja, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente, por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticam. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você para amanhã iniciarmos mais um livro das Sagradas Escrituras e que a paz do Senhor alcance o teu coração.